Que bom que você clicou nesse vídeo. Então, meu nome é Lucas, o nome do meu canal é Quintino, porque meu nome é Lucas Quintino Mendes. As pessoas me chamam de Quintino porque existe muitos Lucas onde eu moro. Então, imagina Lucas, chama Lucas, daí olha, daí os outros Lucas olham e falam, não, daí se a pessoa fala Quintino, já sabe que eu, entendeu? Porque é o meu sobrenome. Mas enfim, até porque o nome Lucas é um nome muito famoso. Mas enfim, se você não é inscrito, eu peço a você, se inscreva no meu canal. Se você tem acompanhado já o canal, se inscreva, deixa o like, me ajuda. Vocês sabem que no começo no YouTube é difícil, não é fácil. Mas isso não é por ser isso, mas é para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, no qual o Espírito Santo ele tem me capacitado a dar a palavra de Deus, a explicar a palavra de Deus, a trazer a luz da palavra, das verdades eternas que estão escritas neste livro aqui. Mas enfim, eu queria falar sobre vocês, sobre virtudes, sobre o nosso caráter. Nós somos pessoas verdadeiras? Nós somos pessoas com caráter? Então, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Em outras palavras, traduzindo para vocês, caminho pela fé, através da oração, a palavra de Deus, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, se você quer ter uma vida em santidade, você primeiro deve andar em espírito. Depois, o Espírito Santo, Deus, ele te dá força a não cumprir a concupiscência da carne, a ter domínio sobre o pecado, a não viver mais uma prática de pecado, não viver mais pecando, mas ter poder a dizer não. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui duas forças muito misteriosas que está dentro de nós, que a primeira é a nossa carne e o Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo ele é infinitamente mais poderoso, mas é sobre legalidade, é sobre quem nós vamos alimentar mais, porque nós temos a nossa natureza pecaminosa. Não há o que fazer, mesmo nós sermos renovados por Deus, restituídos por Deus, nós ainda temos a nossa natureza pecaminosa, a gente é sujeito a pecar todo dia. Mas o apóstolo Paulo ele diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas aí que está o segredo: mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. E aqui o apóstolo Paulo ele fala duas diferentes obras: as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. De forma que, um exemplo, as obras da carne é quando nós deixamos ser guiado pela carne, nós deixamos ser guiado pelos nossos próprios desejos, nos que a gente próprio pensa, da nossa própria inteligência, na qual isso é da carne, isso não vem de Deus, isso vem da nossa natureza pecaminosa. E o apóstolo Paulo diz aqui que uma das obras da carne é prostituição, lascívia, luxúria, são exemplos aqui para vocês, raiva, ciúmes, inveja. E o apóstolo Paulo ele disse: as pessoas que cometem essas coisas e não se arrependem não herdarão o reino de Deus. Mas ele disse: o fruto do Espírito de Deus é caridade, amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança. São as virtudes que, a partir da nossa vida com Deus, ele produz em nós. É como se fosse que nós fôssemos uma árvore e o Espírito Santo é a seiva. E o Espírito Santo, ele dá os nutrientes, ele nos dá força. Resumindo, nós, com uma vida com Jesus Cristo, uma vida nele, permanecendo na fonte da vida, que é Jesus Cristo, nós produzimos frutos. Isso há uma consequência disso, porque é uma vida com fé, e uma dessas consequências que mostra é o amor, é a moderação, é o autocontrole, é refletir no que ele é, porque nós estamos na fonte, que é ele.
E o fruto do Espírito diz aqui caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança. E vemos aqui que nós podemos ter 3 princípios da palavra nesse momento. Aqui diz o amor, a paz e a alegria. Primeiramente, o amor. Aqui o amor, ele pode significar muitas coisas, mas nós temos que entender que há vários tipos de amores. Existe um amor, por exemplo, que eu tenho com um amigo, existe um amor que eu já tenho com uma namorada, que é diferente. Agora tem um amor que eu sinto por uma mãe, sabe? São amores diferentes. Mas aqui tá dizendo um amor que ele é incondicional. Aqui tá dizendo um amor que ele é sacrificial. Aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Aquele amor que ele é em ação. Não é um sentimento, sabe? É amor. É o ágape, amor. E nós vemos que esses 3 tópicos que nós produzimos nós é exatamente o que Deus fez pela nossa vida. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na qual, se você crê que Jesus Cristo, ele veio, ele morreu pelos seus pecados, e você crê, e você simplesmente se arrepende dos seus pecados e crê ele, e deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, você tem paz com Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele restaurou aquilo que todos os teus pecados, todas as tuas dívidas diante com Deus, que você seria julgado, você nunca conseguiria pagar. Você certamente falharia, mas Jesus Cristo tomou o seu lugar e você, por isso, tem paz com Deus. Antes inimigo de Deus, porque o pecado, ele é abominável aos olhos do Senhor. Mas agora você tem paz com Deus, entende? A paz com Deus. E a alegria, porque a partir disso que nós temos paz com Deus, nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força, e que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, ainda que não haja comida, não tenha mantimento, todavia nós alegramos o Senhor. Porque o que é alegria, segundo a palavra, a alegria, ela não é uma vida fácil, não. A alegria é como a paz, que é uma tranquilidade em todos os momentos. E não somente isso, a alegria é aquela que permanece mesmo em tempos difíceis, na qual é a nossa alma desfrutando do nosso relacionamento com Deus. E a nossa alma, ela fica feliz. Nós temos alegria. Alegria no Senhor. Nós perseveramos. Entende? Portanto, o Espírito Santo que nos ajuda, nos dá força a fazer isso, porque ele é a fonte, entende? E ele produz em nós uma vida com Jesus Cristo, seguindo a Jesus Cristo, produz isso, o amor, a paz, a alegria. Pois assim nós somos capacitados a amar o nosso próximo como a nós mesmos, a amar como para Jesus, a imitar a Jesus, a ter passos de fé, caridade, gozo, paz. E aqui o apóstolo Paulo ele diz sobre 3 virtudes que só o Espírito Santo, assim também como esses 3 que eu disse, que é a graça de Deus, mas essas 3 virtudes que nós temos que ter nos nossos relacionamentos, em qualquer relacionamento,